O texto que nós vamos meditar hoje é Jeremias 18, versículo 1 ao versículo 6. Então preste atenção na palavra de Deus. Vai estar sendo projetado aí na tela e eu quero que você preste atenção. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi trabalhando sobre a roda, ou com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando-se estragou-se nas suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-se a palavra a mim e disse: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez este oleiro? Pergunta o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó casa de Israel. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó casa de Israel. Você já pensou, eu tenho certeza que você já pensou, o que você faria diferente se você pudesse voltar no tempo? É uma pergunta intrigante. Muitas pessoas dizem que se eu pudesse voltar no tempo, muitas coisas eu faria diferente. Aí eu faço uma pergunta para você. O que você faria de diferente na sua vida? Quais as coisas que você mudaria? As escolhas que você fez que você não faria? Pensa um pouco sobre isso. Agora, nós não podemos voltar no tempo. Nós não podemos voltar e escolhermos novamente as coisas. Mas nós podemos, a partir de hoje, termos novas escolhas, para a partir de hoje, no presente, termos um futuro bem diferente. Então, a ideia de refazer, a ideia de recomeçar, é a ideia de Deus para nós. E esse texto de Jeremias, ele é muito profundo porque fala sobre isto. Sobre Israel que estava colhendo frutos funestos, difíceis, amargos por escolhas erradas, por coisas que fizeram no passado. E Deus dá uma palavra profética dizendo: eu posso fazer de novo, eu posso refazer. E aí ele usa uma analogia, uma comparação muito linda, é uma alegoria, uma parábola, onde Deus manda Jeremias na casa do oleiro, e lá ele estava fazendo um vaso de barro na roda, estava mexendo com o barro, e o vaso se estragou. E ele faz outro vaso, conforme ele queria, ou conforme ele quis fazer, de acordo com a sua vontade. E aí Deus usa esta comparação e diz para Jeremias: diga isso para os filhos de Israel. Assim como o barro nas mãos do oleiro, sendo moldado, assim são vocês nas minhas mãos, ó casa de Israel. Eu posso refazer. Eu posso dar um novo formato na vida de vocês. Eu posso mudar a vida de vocês. Como o barro na mão do oleiro se estragou, ele o refez de acordo com a sua vontade. Esta é a palavra de Deus para a sua vida. Essa é a mensagem de Deus para a sua vida. Deus pode te moldar, Deus pode refazer, Deus pode dar uma nova moldagem, uma nova escrita para a sua vida. E eu quero meditar com você nesse texto. E nós vamos trabalhar esse tema, moldado por Deus. Como que eu posso ser moldado por Deus? Como eu posso hoje ter escolhas assertivas, corretas, certas, para ter um futuro diferente, melhor, com mais vida? Esta é a vontade de Deus para nós. Então eu quero que você pense, em primeiro lugar, preste atenção nisso. Se nós pegarmos o texto, assim como o oleiro estava trabalhando o barro, e o barro se estragou nas suas mãos, o vaso se estragou nas suas mãos. A primeira coisa que eu quero que você destacar para você, o vaso estragou. A primeira coisa que eu quero destacar, a nossa vida não está no formato original como Deus planejou. O mundo não está no formato original como Deus planejou. E a primeira coisa para eu pensar em mudanças é reconhecer meu estado atual, meu estado original, ver como eu de fato estou.
não haverá possibilidade alguma de mudança para melhor na minha vida se eu não reconhecer que há alguma coisa errada. Eu não posso simplesmente me acomodar com uma situação e achar que é normal, que é comum viver mal, viver nessa miséria de vida que muitos têm vivido, e muitas vezes nós nos achamos também desta forma. Uma coisa que eu quero destacar, muitas coisas que têm acontecido no mundo são escolhas nossas, escolhas equivocadas, escolhas erradas, mas este não é o projeto original de Deus para o mundo. Muitas coisas que acontecem em nossas vidas são de fato por escolhas erradas que nós fizemos, por coisas equivocadas que nós fizemos, por erros que nós cometemos. Não é culpa de Deus. Nós precisamos olhar para nós e assumir nossa responsabilidade. Então, é o ponto de partida, é o start, é o começo de tudo. E é interessante quando Deus deu essa mensagem para Jeremias, estava numa época crucial de Israel, uma época que foi um divisor de águas da história de Israel no Antigo Testamento. Foi a época do cativeiro de Babilônia, a época onde Nabucodonosor veio e assolou Jerusalém, destruiu Jerusalém, levou o povo cativo. Foi justamente nesta época. E a mensagem de Deus, através dos profetas, voltem para mim. A mensagem de Deus através dos profetas, olhem a vida de vocês. Olhem para a vida de vocês. Voltem para mim. Sabe que Deus continua mandando avisos. Deus continua mandando recados. Deus continua permitindo situações adversas, difíceis, para que nós também atinemos com mais atenção. E eu creio que esse tempo que nós temos passado hoje no mundo, essa pandemia assustadora, esse vírus, essas doenças, essas coisas que tiram de nós o controle da nossa vida, essas coisas que têm gerado ansiedade em muitas pessoas, medo em muitas pessoas, apreensões em muitas pessoas, que têm trazido depressão em muitas pessoas. E talvez você seja uma delas, talvez você esteja com ataque de ansiedade, ataque de pânico, problemas emocionais, dificuldades em lidar com uma situação que você parece que perde o controle. E eu creio que são avisos que Deus nos dá, são avisos que Deus nos mostra. Olhem para vocês, 2020 não é um ano perdido, não é um ano perdido. Eu creio que aqui nós podemos também ter um divisor de águas em nossas vidas. Assim como Israel na época de Babilônia teve um divisor de águas, onde Deus tirou-os da zona de conforto, onde Deus diz, vocês precisam de serem tratados, vocês precisam de ser tratados, vocês precisam ser moldados, vocês precisam ser trabalhados, vocês precisam ser curados. Muitas vezes, se nós não somos acometidos com algumas necessidades, com algumas dificuldades, que nós perdemos o controle, nós simplesmente ficamos inertes, estagnados, numa zona de conforto. Então eu acredito que 2020 não é um ano perdido, porque este ano pode ser um divisor de águas na sua vida. Você pode se tornar uma pessoa bem melhor, você pode sair disso tudo uma pessoa muito melhor, moldada, remodelada. Deus pode refazer a sua vida através de uma situação adversa. Assim como o cativeiro de Babilônia, assim pode ser hoje essa pandemia, assim podem ser os avisos que Deus tem nos dado. Voltem para mim, voltem para mim. Agora, a mensagem dos profetas para Israel, principalmente neste contexto de Jeremias, eram duas dificuldades. E eu acredito que a Bíblia é muito atual. Esse texto foi escrito há mais de 2.600 anos atrás. Jeremias viveu cerca de 600 anos antes de Cristo. 560 anos de Cristo, para ser mais exato. Então, uma coisa que é muito importante é pegar a mensagem bíblica e vermos como ela transpõe os séculos, como que a palavra de Deus é viva, como que é eficaz, como ela não é retrógrada, como ela não é ultrapassada, como ela é atual. E a mensagem de Deus, através de Jeremias,
foi a seguinte para Israel: vocês estragaram, o vaso estragou, porque vocês se deixaram influenciar. A primeira coisa que Jeremias destaca, dizendo que vocês estragaram, é que vocês estão agindo como as outras nações. Sabe que uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado é com a influência. Se eu não vigiar essa área da minha vida, eu vou começar a reclamar como todo mundo reclama. Eu vou começar a ficar ansioso como todo mundo fica. Eu vou ficar deprimido como todo mundo fica. Eu vou ficar devasso, imoral como todo mundo é. Nós estamos num mundo onde o hedonismo prevalece, a busca pelo prazer prevalece. Estamos num mundo onde o materialismo prevalece, onde o egoísmo prevalece. As pessoas estão em si mesmadas, vendo somente elas próprias. E se eu não tomar cuidado, eu acabo me influenciando por isto. O vaso se estragou. E se eu não tomar cuidado, eu começo a perceber que contágio social, eu começo a ser levado pelas outras pessoas que não têm Deus. Então a primeira coisa que eu preciso tomar muito cuidado, as influências. Toma cuidado e não ser como todo mundo. Todo mundo reclama, mas todo mundo não tem Deus, você tem. Todo mundo está ansioso, mas você tem Deus. Você não pode se deixar influenciar pelas pessoas. Você não pode fazer o que os outros fazem. Você tem Deus. Uma outra coisa, que Jeremias, como um atalaia, falava em alto e bom som. A religiosidade é o segundo ponto que o vaso estragou. Sabe que eu percebo que as pessoas hoje dizem que levam Deus a sério, que amam a Deus, mas não fazem nada para mostrarem isso. Não fazem nada para mostrar isso nas suas vidas próprias. Deus é tudo para mim, mas não leva a sério a igreja. Deus é tudo para mim, mas não param para ouvir, para meditar, para atentar. Deus é tudo para mim, mas não ouve a palavra, não participa dos cultos, não tem aquela coisa da responsabilidade de poder se alimentar. Então o que é isto? É religiosidade. As pessoas hoje estão muito mais religiosas do que cristãs. É aquela coisa superficial. É aquela coisa onde nós percebemos que não tem vida, só tem ritualismos. A pior coisa do mundo é quando você vai numa igreja e volta do jeito que você foi e não tem mudanças. Isso não é servir Deus. A pior coisa do mundo é quando uma pessoa se diz religiosa, mas não é cristã, não vive. O vaso estragou. Eu quero convidar você hoje para olhar para você com muito carinho, com muita atenção. Porque se você não tomar cuidado, se eu não tomar cuidado, nós também podemos enredar por esses caminhos de sermos como todo mundo e sermos simplesmente religiosos, frios, calculistas, apáticos e superficiais. E este não é um caminho bom. O vaso se estragou. Então a primeira coisa para haver uma mudança, um refazer de Deus, é justamente eu atinar e atentar para o meu estado original, agora, atual, como eu de fato estou e o que precisa acontecer na minha vida. Versículo 4. Como o vaso na mão do oleiro, que ele fazia, se estragou nas suas mãos, ele o refez. A segunda coisa que eu quero destacar, Deus pode refazer-nos. Deus pode moldar-nos novamente. Deus pode dar uma outra roupagem às nossas vidas. Não é isso que você tanto deseja? Ah, se eu pudesse voltar no tempo e fazer diferente. Você pode fazer diferente hoje. Para que daqui a alguns anos você fale, ainda bem que eu mudei, porque eu comecei a colher frutos bons. Foi por isso que Cristo veio ao mundo, para nos dar uma chance de mudança. Ele o refez. Deus nos molda de acordo com a sua mente, naquilo que Ele tem em mente para nós no estado original, na mente dEle, para sermos pessoas felizes, abundantes.
Você acha que Deus te criou para viver ansioso, com medo, deprimido, com vontade de morrer, iracundo, com acesso de raiva, revoltado? Deus não te criou para isto. Definitivamente essa não é a vontade de Deus para a tua vida. E é por isso que vem a expressão, o vaso estragou, mas Deus refez. Eu quero que você tente imaginar um oleiro, um homem que trabalha com um vaso, com barro, ali na roda, que lá rodando e ele moldando, para que ele consiga moldar. O barro tem que estar maleável, mole, porque se tiver duro ele não consegue fazer a sua obra, ele não consegue fazer o seu papel, ele não consegue moldar. Sabe que o que falta muitas vezes em mim e em você é esse coração maleável. É aquele coração mole, amolecido. O grande problema nosso é o coração endurecido. E para que o barro amoleça, ele joga água. Ele vai jogando água na medida certa para ele ficar maleável. Esta água é o Espírito Santo de Deus. Essa água é o Espírito Santo de Deus tocando em nossas vidas, trazendo-nos a maleabilidade para que Deus molde. E quem faz isto é Ele, não somos nós, é obra de Deus. Mudar para melhor não é nossa obra, nós não conseguimos. Prova disto, quantas vezes eu já tentei e não consegui, você também, quantas vezes você já tentou e não conseguiu. É obra de Deus, mas precisa haver um coração amolecido, maleável. É por isso que uma pregação às vezes toca tanto numa pessoa e a outra pessoa está ouvindo do lado e não sente nada. É o coração amolecido, é o coração maleável que faz a diferença. Eu quero convidar você hoje para olhar no mais profundo do seu coração. Como está o seu coração? As pregações têm chegado, as pessoas têm falado, as circunstâncias, Deus tem mandado avisos. E como você tem recebido? Como está a receptividade disso? Como está a maleabilidade do seu coração? Nós precisamos levar isso mais a sério. Ter um coração mais amolecido, mais maleável para Deus moldar, para Deus fazer, para Deus agir, para Deus transformar. Nada vai acontecer se o nosso coração continuar endurecido. E o ponto central para que comece a haver mudanças em nossas vidas é o arrependimento. É quando eu reconheço meus erros. É quando eu paro de jogar a culpa nos outros. É quando eu paro de me achar vítima da vida. É quando eu paro de terceirizar a culpa. Deus se agrada do coração humilde. Então, para haver um amolecimento do nosso coração, eu preciso olhar para mim. Provérbios 4:23, acima de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarde o seu coração. Uma frase que marcou muito a minha vida, mas marcou muito. Está tirada de um texto de Provérbios. Aquele que justifica os seus erros perpetua o problema, mas aquele que se arrepende e deixa alcança misericórdia. Aquele que justifica os seus erros, e geralmente eu justifico os meus erros no outro, nas circunstâncias. Mas aquele que atina, eu errei, admite, ele alcança misericórdia, porque haverá mudanças. Eu não posso mudar as pessoas, mas eu posso mudar a mim mesmo. Eu não posso mudar as circunstâncias, mas eu posso mudar a maneira de agir e reagir às circunstâncias. Então o caminho para isso se chama arrependimento. Eu quero fazer um apelo para você. Deixa a água de Deus chegar na sua vida. Torne-se cada dia mais maleável, mais mole, para que Deus molde e trabalhe no seu coração. Uma outra coisa que é importante nós destacarmos no texto, que para mim é a chave de tudo. Assim como o vaso de barro que ele estava formando,
se estragou nas mãos, versículo 4, ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Isso aqui é muito importante. Eu reconhecer que eu estou precisando de ajuda, estragou. Reconhecer que Deus pode moldar, mas reconhecer que esse moldar é de acordo com a vontade dele. É de acordo com a vontade de Deus, não com a minha. E aqui nós batemos de frente muitas vezes, porque nós pensamos que é do nosso jeito, do nosso tempo, da nossa maneira, e não é. É aqui que entra uma coisa chamada fé. Deus, é do teu jeito. Se o Senhor é o oleiro, se o Senhor é aquele que molda e eu sou barro, o Senhor é o ativo, eu sou o passivo, o Senhor é o agente. Eu sou aquele que sofro o resultado, eu sou aquele que sou trabalhado, mas quem trabalha é Deus. Deus tem um jeito dele, Deus tem o tempo dele, Deus tem a maneira dele. Eu preciso acreditar nisto. Nós temos uma visão muito limitada da vida. Ah, como eu queria que a minha vida fosse diferente. Tá, mas que coisas que você gostaria que fosse diferente? De que jeito você gostaria que fosse diferente? Se você não tomar cuidado com isso, se eu não tomar cuidado com isso, seremos eternos insatisfeitos, descontentes. Precisamos acreditar que Deus está trabalhando em nossas vidas. Precisamos acreditar que 2020 não é um ano perdido, mas é um ano decisivo, onde Deus está fazendo a vontade dEle, através disso tudo que está acontecendo em nossas vidas. Deus está chamando você de volta para Ele. Deus quer livrar sua alma do inferno. Deus quer te dar dias bons, felizes com a sua família. Deus quer restaurar você. Mas é do jeito dEle, não é do meu jeito. Eu não entendo por que acontecem algumas coisas. Eu não entendo os problemas financeiros que nós passamos. Eu não entendo um filho ficar doente. Eu não entendo uma dificuldade nos relacionamentos. Eu não entendo, mas eu tenho que acreditar que é a maneira como Deus está trabalhando na minha vida. Isso se chama fé. Isso se chama crer. Deus, eu sou barro. E tu és o oleiro. Molda a minha vida, faça de novo. Mas faça conforme o teu querer, não conforme o meu querer. Porque a minha visão é limitada demais. Eu sou frágil demais. E eu preciso depender mais de ti. Romanos capítulo 9, o versículo 20 e 21 diz assim: quem você é para questionar Deus? Acaso aquele que foi formado pode dizer para o Criador, por que tu me formaste assim? Acaso o barro pode dizer para o oleiro, por que me formaste assim? E às vezes é isso que nós falamos para Deus: por que o Senhor está fazendo isto? Por que o Senhor faz diferente? Por que o Senhor não faz assim? Deus é Deus. Ou eu me submeto, deixo que Ele me molde, porque eu creio que Ele tem o melhor para mim, que Ele sabe o que faz, ou então eu vou viver questionando, viver revoltado, eu vou continuar vivendo mal. Eu faço um apelo para você hoje: volte para Deus. Eu faço um apelo para você hoje em nome de Jesus. Volte para Deus. É tempo de rever os nossos conceitos, nossos valores. É tempo de nos deixarmos ser moldados, deixarmos ser trabalhados. É tempo de olharmos para as nossas limitações, para as nossas dificuldades e não aceitarmos a ansiedade como algo normal em nossas vidas. É tempo de não aceitarmos pensamentos impuros em nossas vidas. É tempo de não aceitarmos a imoralidade. É tempo de não aceitarmos a pornografia. É tempo de não aceitarmos a raiva, o falar mal das pessoas, o julgar.
É tempo de eu perceber, está estragado e precisa de mudanças. Deus pode refazer. E Deus vai refazer de acordo com a vontade dEle. E vai ficar perfeito, vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso. A sua vida, a minha vida, ela pode ser, nossas vidas podem ser muito melhores. A boa notícia, Deus te ama demais. A boa notícia, o perdão de Deus é para você. Deus está te dando uma chance hoje de recomeçar. Se eu pudesse voltar o tempo e fazer diferente. Você não pode. Mas você pode agir diferente hoje. Eu não sei quanto tempo de vida você tem pela frente. Nem eu sei quanto tempo de vida eu tenho pela frente. Mas eu tenho certeza que esse tempo de vida pode ser muito abundante. Muito melhor. Porque será um vaso novo. Um vaso moldado de acordo com a vontade de Deus. E essa vontade é o melhor para as nossas vidas. Deus te abençoe demais. E te dê condições de a cada dia dizer para Ele, trabalhe em mim. Trabalhe em mim. E eu quero fechar com essa frase. 2020 não é um ano perdido. Pode ser um divisor de águas na sua vida. Isso pode começar hoje. Deus abençoe muito você, Deus abençoe muito a sua família. Sempre, em nome de Jesus.